Ela disse que éramos bagagem. Duas meninas pequenas ficaram sozinhas depois que o avião já tinha ido embora, ainda esperando pela mulher que as deixou para trás. Então um homem de sobretudo bem cortado parou, voltou os passos e percebeu que aquilo não era engano nenhum. O que ele fez em seguida deixou o aeroporto inteiro paralisado, olhando. Antes de continuarmos, de onde vocês estão assistindo? Fico muito feliz em compartilhar esses momentos com vocês, de qualquer canto do mundo. Vocês são o coração das nossas histórias. Aproveitem o vídeo. A tempestade caiu sobre São Paulo pouco depois das 7 da noite e Guarulhos engoliu tudo do jeito que só Guarulhos sabe engolir. Os painéis de atraso piscavam em laranja ao longo de todo o corredor do terminal. Os atendentes repetiam a mesma desculpa nos microfones, vozes achatadas até virarem nada. As pessoas arrastavam malas de rodinha umas pelas outras, sem sequer se olhar. 13.000 estranhos atravessando o mesmo prédio, cada um convencido de que o próprio problema era o único que importava. Ninguém estava prestando atenção no portão 22. Duas meninas estavam sentadas ali, lado a lado, na fileira mais próxima da porta da manga de embarque. 8 anos, idênticas, em casaquinhos cinza iguais, zipados até o queixo. Entre elas, no chão, uma mochila rosa pequena, e cada uma mantinha uma mão sobre ela, do jeito que a gente segura algo que foi avisado para não perder. A que estava à esquerda sentava-se ereta. Conferia o painel de partidas a cada poucos minutos, depois a porta, depois ajeitava a manga da irmã como quem faz ronda. Sendo útil, sendo boazinha. A que estava à direita já tinha parado de conferir qualquer coisa. Só observava a porta da manga, que havia se fechado menos de 10 minutos antes, e não abrira mais. As pessoas reparavam nelas. Essa era a parte estranha. Um homem de terno diminuiu o passo, franziu a testa, olhou ao redor à procura de um adulto e decidiu que devia haver um por perto. Uma funcionária de uniforme olhou 2 vezes, mas o rádio dela chiou e ela se virou para uma mudança de portão. Uma avó empurrando um carrinho de bebê hesitou mais do que todos, e então disse a si mesma o que todo mundo dizia a si mesmo. Alguém está de olho nelas. Sempre tem alguém. O voo para Recife decolou às 7h40. As meninas viram as luzes da cauda da aeronave deslizarem pela janela riscada de chuva até não sobrar nada lá fora, além do asfalto molhado e do reflexo de 2 rostinhos olhando de volta para si mesmos. A madrasta delas estava naquele avião. Cíntia havia se agachado na frente das 2 menos de meia hora antes, óculos escuros empurrados para cima na testa, e mandara que ficassem sentadas ali enquanto ela resolvia as passagens. Falou daquele jeito leve, como falava quase tudo. Depois caminhou até o balcão, depois passou do balcão, depois desceu pela manga de embarque, e a porta se fechou atrás dela com um som de gaveta de arquivo batendo. Beatriz e Luísa Ferraz não entendiam nada de emissão de passagens, mas entendiam a porta. Entendiam as luzes da cauda. Crianças sempre entendem mais do que os adultos que as abandonam gostariam. Rafael Brant quase passou direto por elas também. Estava atravessando o terminal rumo à saída, o casaco sobre o braço, um jantar do setor esperando do outro lado de um carro particular. Ele construía coisas para viver, estradas, terminais, o esqueleto de prédios pelos quais as pessoas caminhavam sem enxergar, e atravessava aeroportos do mesmo jeito que atravessava seus próprios canteiros de obra. Olhos para frente, agenda carregada, tudo ao redor já sendo responsabilidade de outra pessoa. Foi então que ouviu uma vozinha pequena, cansada, sem que éramos bagagem. Ele parou. Não saberia explicar por quê. Não eram as palavras em si. Era o tom, nenhum drama nele, nenhuma lágrima. Só uma criança enunciando um fato que carregava havia tempo demais, do jeito que homens exaustos, no fim de um plantão duplo, enunciam fatos nos canteiros dele. Ele se virou. 2 meninas, uma mochila. Nenhum adulto num raio de 9 metros que parecesse pertencer a elas. Rafael ficou parado um instante, sentindo o puxão do jantar, do carro, da matemática fácil do não é problema meu. Depois atravessou até os assentos e se abaixou sobre um joelho, mantendo distância cuidadosa, do jeito que aprendera a se aproximar de qualquer coisa frágil. Oi, disse ele. Eu sou o Rafael. Tem alguém vindo buscar vocês também?
Luísa, aquieta, se encostou mais na irmã. Olhou para os sapatos dele, depois para o joelho, e não subiu mais o olhar. Ele manteve a voz firme, prática. A moça que estava com vocês, ela ficou com as passagens de vocês? Ou só com a dela? Uma pausa longa. A chuva batia na vidraça escura. Com a dela, disse Beatriz. Ela levou alguma coisa de vocês? Papéis? Um celular? A mão de Beatriz apertou a alça da mochila. Ela não respondeu aquilo. Os olhos foram para a janela, para o lugar vazio onde o avião estivera, e ela disse a coisa que claramente vinha revirando na cabecinha organizada, tentando fazer sair diferente. Ela disse, a gente era bagagem despachada. A voz de Beatriz não vacilou, o que era, de algum jeito, ainda pior. Ela disse, bagagem viaja atrás e não faz perguntas. Uma respiração. E bagagem não recebe passagem de volta. Rafael sentiu algo despencar dentro dele. Não era confusão. Ele já tinha visto confusão em crianças de aeroporto, o choro, os pais desesperados surgindo vermelhos de banheiros. Aquilo não era isso. Aquilo era linguagem. Alguém tinha se dado ao trabalho de ensinar a essas meninas o quanto elas valiam, escolhendo as palavras com cuidado, e depois descera por uma manga de embarque e deixara uma porta se fechar. Acima do balcão, o status ao lado do voo 2870 e mudou de embarcando para partiu. Um segundo depois, o alto-falante chiou com um anúncio de mudança de portão mais adiante no corredor e cortou com um clique eletrônico seco. Luísa se encolheu com o som. Beatriz não. Só puxou a mochila rosa do chão para o colo, envolveu os dois braços nela e a segurou contra o peito como a última coisa no mundo que ainda era dela. Bagagem não volta. Ela sussurrou. Rafael Brandt olhou para a porta fechada da manga e depois para os dois rostinhos à sua frente, e entendeu que a noite dele, e algo bem maior do que a noite dele, tinha acabado de mudar de rumo. Rafael Brandt não pegou as meninas no colo, não segurou as mãos delas para levá-las a lugar nenhum. 25 anos de canteiro de obras tinham lhe ensinado que, quando algo está instável, você não agarra. Você isola a área e chama quem é responsável. Ficou de pé, manteve a voz tranquila e apontou para o balcão da companhia aérea a 9 metros dali, onde a luz era boa e 3 funcionários estavam visíveis. Vou até ali pedir ajuda. Vocês duas podem me observar o caminho inteiro. Não vou a lugar nenhum que vocês não consigam ver. Beatriz o observou exatamente como ele disse, que podia, os 9 metros inteiros, sem piscar. No balcão, ele não levantou a voz, mas também não a suavizou. 2 crianças desacompanhadas no portão 22. O adulto responsável embarcou no voo para Recife sem elas. Preciso de um supervisor e da segurança do aeroporto agora. Não depois que o portão fechar. Havia algo no jeito como ele falou que movia as pessoas. Em minutos, havia um supervisor, um policial uniformizado mantendo distância educada, e uma mulher de colete amarelo operacional chamada Renata Souza, que olhou uma vez para as meninas e desacelerou tudo em vez de apressar. Rafael cuidou das pequenas coisas, porque pequenas coisas eram o que ele sabia fazer. Comprou 2 garrafinhas de água no quiosque e deixou-as no assento ao lado das meninas, em vez de entregar diretamente, deixando que escolhessem. Perguntou ao atendente se havia um cobertor no armário da companhia. Havia, e deixou que Renata fosse quem oferecesse. Ficou a 2 metros de distância, à vista, mãos visíveis, como um homem que entendia que seu tamanho e seu casaco não eram consolo ali. Deu a elas escolhas, porque escolha era exatamente o que tinham tirado delas. Querem sentar perto do balcão ou perto da janela? Janela. Água ou chocolate quente do carrinho? Pausa longa. Água. Mochila no colo ou no assento ao lado? Beatriz apertou mais forte. No colo. No colo, então. Renata notava coisas que Rafael não notava. Notou que quando o supervisor suspirava diante do formulário, as 2 meninas ficavam paradas. Notou que quando uma voz mais adiante no corredor se irritava, um homem discutindo sobre remarcação, os ombros de Luísa subiam até quase as orelhas e ficavam ali até a voz parar. Ela pegou o olhar de Rafael e disse baixinho, ninguém apressa elas. Ninguém soa irritado perto delas. Percebe como elas checam a gente? Ele não tinha percebido. Agora sim. Cada resposta que Beatriz dava
Dava com cuidado, observando o rosto do adulto depois, do jeito que se observa um céu que já produziu tempestades antes. Os fragmentos vinham devagar na voz cuidadosa de Beatriz, com Luísa repetindo pedacinhos atrás dela, como um eco conferindo se a resposta era segura. O pai dela se chamava Diego. Diego tinha morrido 8 semanas antes, pouco antes do início da escola. Cíntia vinha cuidando dos papéis desde então. Estava proibido perguntar sobre assunto de gente grande. Para onde vocês iam voar essa noite? Perguntou o supervisor. Beatriz olhou para a mochila. Disse que Recife era onde as coisas iam se resolver. Atrás do balcão, teclas clicaram. O rosto do supervisor mudou um grau, a mudança de um homem que encontra o que temia encontrar. Virou a tela levemente na direção do policial e de Renata. Passagem de Cíntia Ferraz, ativa, embarcada, assento 14C. As reservas das meninas não estavam naquele voo, não estavam em voo nenhum. A reserva havia sido alterada 14 dias antes. A passagem de Cíntia era só de ida. Não havia data de retorno, e nenhum assento jamais fora reservado para nenhuma das duas meninas. 14 dias. Rafael ficou parado com aquele número. Aquilo não era uma mulher entrando em pânico num portão. Aquilo era uma mulher que havia planejado um portão. O policial se afastou e pediu que a polícia do aeroporto de Recife fosse alertada antes de a aeronave pousar. Cíntia seria recebida e questionada no desembarque. O policial fez a pergunta necessária. As meninas têm família? Avós, tia, tio. O polegar de Beatriz trabalhava o zíper da mochila para frente e para trás. A gente tem uma avó, vó Marlene, em Curitiba. Depois, no tom plano de quem recita uma regra decorada. Mas a Cíntia disse que a avó não faz mais parte da... Renata anotou o nome como se fosse feito de vidro. Foram levadas para a sala de assistência a familiares junto ao terminal. Piso de carpete emborrachado, uma mesa laminada barata, uma máquina de venda automáticas unindo contra a parede, papelada espalhada pela mesa. Rafael esperava a cada etapa se tornar dispensável. Era assim que essas coisas deveriam funcionar. O sistema chega, o espectador vai para casa. O celular dele vibrou 2 vezes com mensagens sobre o jantar. Ele virou a tela para baixo. Então o policial, preenchendo o formulário de admissão, leu em voz alta o telefone de emergência que Cíntia havia deixado nos registros escolares das meninas, enviado por fax por uma secretaria fora do horário. Discou no viva voz. 3 toques, depois uma voz gravada. O número discado não existe mais. A sala ficou em silêncio de um jeito novo. Um voo perdido é um erro. Um contato de emergência desativado 14 dias depois de uma alteração de reserva era arquitetura. Beatriz vinha observando o telefone. Não entendia nada do procedimento e entendia tudo do silêncio. A mão dela deslizou pela mesa laminada e pousou sobre a mochila rosa. E ela disse, baixinho, para ninguém e para todo mundo. Ela pegou o envelope do papai. Todo adulto na sala parou de se mexer. Que envelope, querida? Perguntou Renata, o mais suave que conseguiu. Beatriz puxou a mochila contra o peito e, pela primeira vez naquela noite, sua compostura cuidadosa vacilou. Não em lágrimas, mas em algo mais velho, uma espécie de vigilância cansada que nenhuma criança de 8 anos deveria ter aprendido. O que o papai disse que era pra gente. A verdade não chegou de uma vez só. Chegou do jeito que a verdade costuma chegar a gente cansada em salas pequenas, em pedaços, fora de ordem, saindo da boca de crianças que não sabiam quais pedaços importavam. Uma assistente social chamada Sônia Nogueira chegou pouco depois das 10h30. Uma mulher de óculos pendurados numa corrente, com o jeito tranquilo de quem já tinha feito uma centena de noites como aquela. Ela não interrogou as meninas. Sentou no chão perto delas, elogiou a mochila e deixou que a conversa encontrasse o próprio caminho. O quadro foi se montando devagar, e todo adulto naquela sala sentiu a montagem. Diego Ferraz tinha morrido no fim de agosto. Uma crise médica súbita. Um homem no hospital numa semana e ido na outra. Do tipo de perda que não dá tempo de a família se organizar. Cíntia tinha sido sua segunda esposa por 18 meses, tempo suficiente para se tornar madrasta legal das meninas e para estar dentro de casa quando tudo começou a desmoronar. O pacto pré-nupcial mantinha a casa,
os benefícios sindicais de Diego e a poupança destinada às meninas separados. Mas isso não a mantinha longe dos registros. Do leito do hospital, acreditando que se recuperaria, Diego tinha dado a ela uma procuração temporária para contas, cobranças e papelada doméstica. Qualquer autoridade que aquele documento dava terminava quando ele morreu. As pastas, senhas e cópias que ela havia reunido não se devolveram sozinhas e nenhum testamento atualizado e válido pôde ser encontrado. Cíntia entendia perfeitamente que o acesso podia causar dano muito depois de a autoridade ter acabado. Os detalhes que contavam a história não eram dramáticos. Eram pequenos, domésticos, e isso os tornava piores. Formulários de matrícula escolar nunca assinados. Recados da secretaria da escola nunca retornados. Mantimentos que rareavam, as meninas mencionaram, sem reclamar, que o jantar tinha virado macarrão instantâneo quase toda noite. Discussões sobre dinheiro atrás de uma porta de quarto, meio abafadas. E uma nova regra da casa, repetida até grudar. Assunto de gente grande não é para menina. Não pergunta. E também não responde. Ela ficava muito no telefone, contou Beatriz, desenhando um círculo devagar no carpete com um dedo. Ela levava as pastas do papai no carro. Às vezes voltavam, às vezes não. Rafael ficou junto à parede, casaco sobre o braço, sem dizer nada. Não era a sala dele para falar, mas era um homem que passara a vida lendo plantas e conseguia ler aquela com clareza. Uma assinatura pensada para gentileza usada como pé de cabra nos últimos dias de Diego. Contas redirecionadas antes da morte dele. Registros retidos depois. E uma avó em Curitiba, de algum jeito cortada de tudo. Essa era a peça que ainda não encaixava. Onde estava a avó? A resposta estava na mochila. Sônia Nogueira nunca pediu para abri-la. Perguntou o que Beatriz havia arrumado quando saíram de casa. E Beatriz, depois de um longo momento de reflexão, abriu o zíper ela mesma e colocou o conteúdo no carpete, item por item, como provas que vinha guardando para um julgamento que sabia que viria. Um suéter do tamanho de Luísa, um coelho de pelúcia, uma orelha amolecida de tanto ser segurada, um pacote de biscoitos. Um desenho a giz de cera de 4 pessoas, uma delas agora contornada cuidadosamente de preto. E no fundo, achatado e protegido, um cartão de condolências, cor de creme, com um lírio na capa tirado da mesa do velório do pai. Dentro, na letra de uma mulher que havia assinado boletins escolares por 44 anos, com você, sempre, vó Marlene. E abaixo do nome, um número de telefone. A Cíntia jogou os cartões fora, disse Beatriz. Eu tirei esse da sacola quando ela não estava olhando. Ela alisou o cartão no carpete. Tem vó escrito nele. 8 anos de idade, e ela havia entendido a casa em que vivia bem o suficiente para esconder um número de telefone. A senhora Nogueira discou do próprio celular no viva-voz, com o policial anotando a hora. A sala ficou em silêncio. 2 toques. A voz que atendeu era cautelosa e cansada. Quem fala? A senhora Nogueira se identificou. Chegou a talvez 4 frases, o aeroporto, as meninas seguras e lesas, antes de uma cadeira raspar forte contra o piso do outro lado da linha. Seguras, disse Marlene. Estão me dizendo que estão seguras num aeroporto às 11 da noite porque aquela mulher as deixou num portão. Faz 8 semanas que eu ligo para essa casa. Me disseram que meu número tinha sido bloqueado por engano. Me disseram que as meninas estavam se adaptando e que visitas iam confundi-las. Eu abri um pedido de verificação de bem-estar que ninguém acompanhou. A senhora me perdoe, para seu crédito. Não vacilou. Senhora, onde a senhora está agora? Em casa, em Curitiba. Me dê a sala exata, o nome do policial e um número que chegue a uma pessoa de verdade. Estou saindo assim que desligar. E se alguém fizer minhas netas se sentirem deslocadas por mais 1 minuto antes de eu chegar, vou responsabilizar cada repartição dessa cadeia. Entendido? Ao redor da salinha, adultos se sentaram mais eretos no carpete. Pela primeira vez naquela noite, Luísa ergueu a cabeça, olhou para o telefone do jeito que se olha para a luz da varanda acendendo e sussurrou uma palavra. Vó. Marlene Kowalski entrou pelas portas da sala de assistência a 1h14 da madrugada, e a sala se reorganizou ao redor dela sem que ninguém decidisse conscientemente fazer isso.
Ela tinha 92 anos, encharcada nos ombros pelo estacionamento, cabelo grisalho achatado por quase 2 horas de chuva. Carregava uma sacola de lona e uma pasta de documentos numa capa plástica, porque era o tipo de mulher que pegava provas de identidade a caminho da porta, mesmo enquanto pegava as chaves. 44 anos como diretora de escola fazem isso com uma pessoa. Você aprende que amor sem papelada é barrado na recepção. Ela não correu para as meninas. Foi a primeira coisa que Rafael notou e isso lhe ensinou algo. Todo instinto naquela sala esperava que ela atravessasse a sala e as levantasse nos braços. Em vez disso, parou a 2 metros, a mesma distância que ele havia mantido, embora ela tivesse escolhido por motivos melhores, e se abaixou numa cadeira para ficar com os olhos na altura das delas. Beatriz, Luísa. A voz dela estava baixa agora, nada parecida com o sino da escola que soara ao telefone. Estou aqui. Vim assim que me ligaram. Beatriz se levantou, mas não se aproximou. Luísa ficou meio atrás da irmã, segurando a manga dela. E Marlene absorveu aquela hesitação sem deixar transparecer nenhuma mágoa, porque tinha passado a vida lendo crianças assustadas e sabia exatamente o que estava vendo. Aquelas meninas haviam sido ensinadas, recente e temeiramente, que adultos chegam e adultos vão embora, e que ir embora é pior ainda se você se permite ficar feliz com a chegada. Então ela não pediu alegria, deu informação. Aqui está o que vai acontecer hoje. Vocês vão comigo para Curitiba. É cerca de 2 horas de carro. As camas de vocês ainda não estão prontas. Então hoje vocês vão dormir na cama grande e eu fico no sofá. E amanhã a gente resolve o resto. Amanhã vai ter panqueca, porque eu não conheço nenhum problema que continue do mesmo tamanho depois de panqueca. Ela deixou aquilo assentar. Não vou prometer que está tudo bem. Vocês são inteligentes demais para isso, e eu não minto para gente inteligente. Mas vou contar tudo o que estiver acontecendo, passo a passo, e nunca vou dizer que não é da conta de vocês. Entendido? Silêncio. Depois Beatriz, em sua voz cuidadosa de contadora. A Luísa pode levar o cobertor, o da companhia aérea? Marlene olhou para Renata, que assentiu. Então sim. Tá bom, disse Beatriz. E então, negociando a última cláusula do contrato. A gente pode te abraçar? Algo se moveu no rosto de Marlene, a primeira rachadura na diretora, a avó aparecendo por trás. Eu ia ficar grata, disse ela, e abriu os braços, deixando que elas decidissem a velocidade. A papelada levou mais 1 hora, e foi na papelada que as verdades mais duras vieram à tona. A procuração assinada do leito do que sabiam, a procurações que tinham saído de casa no do hospital, as contas que agora precisariam ser desembaraçadas. A mandíbula de Marlene travou enquanto ela ouvia. Os papéis do Diego, os registros da casa, o seguro, os papéis do Diego os deixou para as meninas, disse ela, sem rodeios. Ela está com tudo isso. Ela pode ter os registros e as informações de acesso, disse a senhora Nogueira, mas isso não torna o espólio dela. Documentos desaparecidos podem atrasar um processo legal. E a Cíntia parece saber disso muito bem, disse Marlene. Devagar é o clima dela. Ela estava com raiva de mais coisas do que só de Cíntia, e não fingia o contrário. 2 vezes pressionou a mão contra a mesa e se conteve no meio de uma frase. Uma vez por causa de Diego, que havia deixado a distância entre eles endurecer depois que a esposa dele morreu. E uma vez por si mesma, por deixar 8 semanas de ligações bloqueadas virarem 8 semanas em vez de 8 dias. Rafael observou carregar aquilo. Ela não gastava a raiva na sala. Dobrava e guardava, como uma mulher poupando para o destinatário certo. Com Rafael foi cortês, precisa, e mais ou menos tão calorosa quanto o estacionamento. Apertou a mão dele. Agradeceu de verdade, ele percebeu, por ter parado, por ter ficado à vista, por ter chamado as pessoas certas. E então traçou a fronteira numa linha só. Senhor Brandt, o senhor fez uma coisa decente hoje, e não vou esquecer. Mas minhas netas já tiveram estranhos demais decidindo o que acontece com elas. Se as autoridades precisarem do seu depoimento, eu agradeceria se o senhor o desse. Além disso, vamos nos virar sozinhas. Um carro até Curitiba, um hotel em vez da estrada, ele ofereceu mesmo assim. Ela recusou, educada e completamente.
Ele escreveu o número do celular num cartão de visita, e ela o guardou na sacola sem olhar, do jeito que se aceita um recibo de estacionamento. Perto das 2 da manhã, a chuva tinha afinado até virar neblina. Marlene prendeu os cintos das gêmeas no banco de trás de um Fiat Sensato com adesivo de estacionamento de Curitiba. Conferiu os cintos 2 vezes. Ajeitou o cobertor da companhia sobre os colos das duas. Beatriz olhou para cima. A gente vai mesmo com você hoje? Sim. E amanhã também. Depois disso, eu continuo aparecendo. Esse é o plano inteiro. Não é chique, mas nunca falhei em cumprir. As luzes traseiras do Fiat subiram a rampa e sumiram. Rafael ficou parado sozinho entre os pilares de concreto, casaco sobre o braço, o crachá do evento ainda no bolso, o cordão bem enrolado. Uma noite inteira que jamais tinha acontecido. Devia sentir-se liberado. O sistema tinha funcionado. A avó havia chegado e nada daquilo era problema dele. Mas a voz de Beatriz não o largava. Bagagem viaja atrás e não faz perguntas. Ele sabia melhor do que a maioria dos homens vivos o quanto do mundo viaja atrás. Tinha construído a empresa dele em cima disso. Rafael Brant voltou ao trabalho, porque era isso que ele sabia fazer. A Brant Engenharia e Estruturas tocava 12 obras ativas em 4 estados. Viadutos, a ampliação de uma estação de tratamento de água, o esqueleto de aço de um estacionamento não muito diferente daquele onde ele tinha visto um Fiat sumir na rampa. Durante uma semana foi às reuniões, leu relatórios, assinou o que precisava ser assinado. E o tempo todo, a voz de uma menina de 8 anos ficava alojada no fundo da cabeça dele como uma pedrinha dentro do sapato. Bagagem viaja atrás e não faz perguntas. Não era culpa exatamente. Ainda não. Era uma frase procurando um endereço. Ele disse a si mesmo a versão prática. O depoimento que havia prometido talvez exigisse contexto. E era razoável saber se Diego alguma vez tinha trabalhado dentro do sistema da Brant. Então pediu ao jurídico apenas aquilo que a empresa podia verificar licitamente: registros públicos de licenciamento, diretórios sindicais e as folhas de pagamento certificadas arquivadas da própria Brant em obras públicas. A resposta voltou em 2 partes, e juntas reorganizaram o entendimento que Rafael tinha da própria vida. Diego Ferraz, 40 anos aos morrer, tinha passado 25 anos como armador e acabador de concreto sindicalizado. Registros públicos confirmavam o ofício dele e certificações de segurança especializadas. Os próprios arquivos da Brant colocavam o nome dele em 5 obras ao longo de 14 anos, 2 vezes por empreiteiras terceirizadas regulares, 2 vezes sob acordos trabalhistas conjuntos. Diego Ferraz quase certamente tinha pisado em terreno preparado pela empresa de Rafael, ajudado a concretar lajes carimbadas pelo engenheiro dele, talvez andado de botina de trabalho pelo mesmo corredor de terminal onde as filhas dele mais tarde foram deixadas como bagagem não reclamada. Rafael ficou sentado com as 2 páginas por um bom tempo. O choque não era tê-lo conhecido, não conhecera. Esse era o choque. 25 anos, 5 obras, e Diego Ferraz tinha passado pelo mundo de Rafael do jeito que milhares de homens passavam. Como uma linha de orçamento, um custo de mão de obra, uma estatística de segurança a ser mantida favorável, um risco de cronograma a ser gerenciado, um capacete numa foto de progresso. Rafael sabia dizer a tolerância de carga de cada viga em cada obra que dirigia. Não sabia o nome de um único homem que amarrava o ferro. Começou a ver isso em tudo depois, do jeito que se passa a ver uma palavra em todo lugar depois de finalmente aprendê-la. Numa reunião de orçamento, viu uma linha chamada contingência de mão de obra ser cortada em 5% e entendeu, pela primeira vez, que o corte agora tinha um rosto. Numa visita de obra em Sorocaba, ficou na grade de uma laje meio concretada, olhando as equipes lá embaixo, e se pegou fazendo contas que nunca tinha feito. Quantos daqueles homens tinham testamento? Quantos tinham formulários de beneficiário datados de uma década? Quantos tinham uma assinatura guardada numa gaveta em casa que a pessoa errada podia pegar como pé de cabra? Os homens que construíam o mundo visível, ele percebeu, eram os que mais tinham chance de deixar para trás uma bagunça invisível.
Viúvas e filhos e avós contra a papelada, escrita numa língua que ninguém nunca lhes ensinou. Enquanto homens como Rafael tinham um andar inteiro de advogados do jeito que outras pessoas têm uma gaveta de bugigangas. Ele não havia construído essa injustiça, mas tinha prosperado dentro dela, confortavelmente, por 25 anos. E conforto desse tipo é uma espécie de autoria também. Numa quinta-feira à noite, ele ligou para Marlene Kowalski. Manteve tudo simples porque ela sentiria qualquer outra coisa. Senhora Kowalski, Rafael Brant. Quero ser direto com a senhora. Por causa das questões do espólio, verifiquei registros públicos de licenciamento e os arquivos da própria empresa. O nome do Diego aparece em 5 obras da Brant ao longo de 14 anos. Eu não o conhecia. É exatamente esse o ponto, e é problema meu, não seu. Mas significa que entendo o sistema de benefícios ao qual a família dele pode ter direito. Se a senhora quiser as orientações públicas organizadas, meu escritório pode fazer isso. A linha ficou quieta o suficiente para ele checar a tela. Obrigada, Sr. Brandt. A voz de Marlene era educada, fria e nivelada como fio de prumo. Mas minha família vai cuidar dos próprios assuntos. Entendido, disse ele, e falou sério, e desligou sem insistir. Então fez a única coisa que restava e que não exigia permissão dela porque tudo aquilo era público. Mandou o escritório montar um pacote. Nada privado, nada comprado, nada devido. Orientações de benefícios de sobrevivência do sindicato e os canais de contato dos locais. Os passos de inventário no Estado para espólios complicados por registros desaparecidos e transferências contestadas feitas antes de uma procuração expirar. Onde solicitar registros, o que protocolar primeiro, quais prazos importavam. Cada sessão com aba, cada telefone verificado, em português simples, em ordem. Nenhum cheque, nenhum papel timbrado com proposta, nenhum bilhete além de uma linha. A senhora vai fazer isso melhor do que qualquer um. Isto só mostra onde ficam as portas. Rafael Brant. Em Curitiba, 3 dias depois, Marlene abriu o envelope na mesa da cozinha, esperando um gesto de homem rico, uma doação disfarçada de ajuda. Virou a primeira aba, depois a segunda. Então se sentou, colocou os óculos de leitura e parou de fingir desinteresse. Página por página, em preto e branco, estava a própria engrenagem. Exatamente como uma mulher como Cíntia podia travar um espólio por 1 ano, e exatamente onde ficavam os pontos de pressão que podiam pará-la. Marlene leu por 1 hora. Depois olhou para o cartão de visita que havia deixado cair na sacola, no aeroporto, ainda ali, sob os cupons, e disse para a cozinha vazia. Bom, então está bem. Segurança, descobriu-se, não era o mesmo que paz. As primeiras semanas das gêmeas em Curitiba foram mais quietas que o aeroporto, mas não mais fáceis. Marlene achou biscoitos escondidos embaixo do travesseiro de Beatriz, barrinhas de cereal numa bota do armário, um papel de escola dobrado atrás do radiador, provisões contra uma evacuação que Beatriz não conseguia parar de planejar. Marlene nunca fez disso um caso. Só acrescentou uma prateleira baixa na despensa e disse às meninas que era delas, sem precisar de permissão. A comida escondida não parou, mas diminuiu. Os problemas de Luísa vinham à noite. Ela acordava às 2, 3 da madrugada e andava pelo corredor, não chorando, só verificando. Ficava parada na porta até ouvir Marlene respirando, depois voltava para a cama. Marlene passou a deixar a luz do corredor acesa e a porta do quarto aberta. Pequenas adaptações do tipo que não fazem discurso. A casa era estável, mas esticada. A aposentadoria de uma diretora aposentada cobre uma mulher cuidadosa, não uma casa de 3 com roupa escolar para comprar. Marlene arrumou 2 camas de solteiro usadas de um bazar da igreja, lixou e repintou de azul. Idas à farmácia, formulários de matrícula na rede municipal preenchidos na mesa da cozinha em sua caligrafia impecável. Vizinhos bem-intencionados que faziam uma pergunta a mais na caixa de correio. Até que Marlene aprendeu a separar a correspondência ainda de casaco. Então chegou a carta registrada e o clima mudou. Cíntia, por meio de um advogado em Recife, contestava formalmente o pedido de Marlene para administrar o espólio de Diego. A procuração temporária,
Argumentava a advogada dela, lhe dava direito de participação sobre os registros e contas que administrara de boa-fé. Ela pedia prorrogações, pedia documentação, pedia, educada e venenosamente, tudo que pudesse esticar um processo de meses para um ano. E grampeada atrás da linguagem jurídica, vinha a segunda coisa. A fotocópia de uma carta de 6 anos antes, de um programa ambulatorial hospitalar, de depois que a mãe das gêmeas, a filha de Marlene, Ana, havia morrido. Marlene tinha desmoronado por um tempo. As gêmeas eram bebês então, jovens demais para lembrar da estação que mudou a casa. Marlene fizera a coisa responsável, buscara tratamento, tirara licença da escola, se reconstruíra pedaço por pedaço. A carta provava só isso. Mas a advogada de Cíntia a havia enquadrado como uma pergunta sobre a capacidade de Marlene de administrar bens significativos em nome das meninas. Marlene leu de pé junto à bancada da cozinha. Leu 2 vezes. Depois pousou o papel, lavou 2 pratos que já estavam limpos e ficou sentada muito tempo na cadeira perto da janela, uma mão pressionada contra o externo como quem segura uma porta fechada por dentro. A dor mais profunda dela, o reparo mais privado, tocopiado, grampeado e enviado pelo correio como arma. Levou 2 dias para ela pegar o cartão de visita. Senhor Brandt, Marlene Kowalski, sem preâmbulo. Não estou ligando para pedir resgate. Então deixe eu dizer com clareza o que estou pedindo. O senhor me mandou um mapa de uma engrenagem. Eu li. Agora preciso saber como a engrenagem realmente se move. Como os escritórios de benefícios se comportam quando uma reivindicação é contestada. Quanto tempo pedidos de registro realmente levam? Quais atrasos são normais e quais significam que alguém está jogando? O senhor conhece esse mundo, eu não. É só isso. Então é só isso que eu vou responder, disse Rafael. Ele foi cuidadoso de um jeito que surpreendeu até ele mesmo. Conectou-a com o representante de benefícios do sindicato local, um homem paciente chamado Walter, que já havia guiado uma centena de viúvas pelos mesmos formulários. Deu a ela os nomes de 2 advogados de inventário com experiência em espólios contestados e transferências pré-morte disputadas. Nomes, não contratos. Ela escolheu e pagou num plano parcelado que negociou sozinha. Quando ela mencionou, breve e relutante, que as noites de Luísa estavam piorando, ele passou o nome de uma terapeuta infantil em Curitiba especializada exatamente naquilo e não disse mais nada sobre o assunto. Ele abria portas, não atravessava por ela. Visitava só quando convidado, o que aconteceu uma vez num sábado de outubro, e errou quase imediatamente. Chegou com 2 sacolinhas de presente, modestas, material de arte e um quebra-cabeça. E Beatriz olhou para as sacolas do jeito que uma vez olhara para os sapatos dele. Vó diz que nada é de graça, disse ela. Se a gente aceitar essas, o que a gente deve? E então, com a precisão terrível de uma criança que tinha vivido dentro do livro-caixa de alguém, gente rica dá coisas para a família ter que dizer sim depois. A cozinha ficou em silêncio. Marlene não o resgatou. Observou. Rafael olhou para as sacolas nas mãos por um momento. Depois assentiu, do jeito que assentia quando um fiscal encontrava um problema de verdade. Isso é justo, disse ele, e esperto. Carregou as 2 sacolas de volta para a caminhonete, colocou-as na cabine e voltou de mãos vazias. Nada devido. Eu só queria dar uma olhada na cerca que sua avó disse que precisa de reparo. Passou a tarde reajustando 2 mourões e recolocando um portão no lugar, ferramentas emprestadas, sem luvas, e foi embora antes do jantar sem ser convidado a ficar. Foi aquilo, as sacolas de presente voltando para a caminhonete, que Marlene ficou remoendo naquela noite. Não a generosidade. Qualquer homem com dinheiro sabia administrar generosidade. Aquele podia ser recusado por uma menina de 8 anos, de cara, e aceitar sem punir ninguém por isso, sem amuar, sem precisar que a recusa fosse suavizada. Aquilo, ela pensou, talvez valesse alguma coisa de verdade. Ainda estava remoendo isso quando Beatriz apareceu na porta da cozinha de pijama, segurando o dia como uma conta não paga. Se ele ajuda com os papéis, perguntou Beatriz, plana e pequena, isso quer dizer que a casa é dele agora. O inverno chegou a Curitiba do jeito que sempre chega, cedo, cinzento e honesto quanto às intenções.
Em dezembro, o formato da briga estava claro. Não era barulhenta, era papel. A advogada de Cíntia pedia prorrogações e repetia documentos já entregues. Cada petição educada, cada uma comprando mais um mês antes que alguém pudesse reconstruir o que ela tinha feito com as contas de Diego. Essa era a estratégia inteira dela. E era boa, só precisava que todo mundo cansasse. Ela tinha escolhido a família errada para cansar. A mesa da cozinha de Marlene virou um quartel-general de guerra que parecia secretaria de igreja. Pastas Manila rotuladas em cursiva. Um calendário de prazos colado dentro de uma porta de armário. Walter, do sindicato local, ligando às terças com a paciência de um homem que já tinha aguentado gente pior que Cíntia. O advogado de inventário que Marlene contratara, pago no próprio plano, protocolando respostas curtas, pontuais, impossíveis de esticar. E quieto, de São Paulo, os registros falavam por si. Rafael prestou seu depoimento formal num escritório de advocacia 2 semanas antes do Natal. O portão, as meninas, a linguagem que uma criança nunca deveria ter aprendido. Ele declarou fatos e recusou adjetivos. Junto com ele seguia a trilha de papel que nenhuma história conseguia contestar. A reserva alterada 14 dias antes do voo. O contato de emergência desativado nos registros escolares. 8 semanas de ligações bloqueadas. O pedido de verificação de bem-estar que não fora atendido. Investigadores também descobriram que Cíntia havia comprado uma passagem só de ida e agendado o corte dos serviços da casa para a manhã seguinte. A equipe de Walter estabeleceu exatamente quais eram os benefícios de Diego e onde a administração de boa-fé de Cíntia tinha ultrapassado os limites da autoridade que Diego lhe dera, antes de ela expirar com a morte dele. Linha por linha, as cartas da advogada dela foram ficando mais curtas. Essa era a briga de fora. A briga de dentro era mais difícil. A carta velha tinha feito seu dano silencioso. Marlene se pegava se autocensurando, hesitando antes de marcar a consulta de terapia para Luísa, imaginando como aquilo apareceria no papel de alguém. Uma noite, ela disse isso em voz alta a Rafael no telefone, o mais perto que já tinha chegado de entregar a ele algo privado. 6 anos atrás, eu desmoronei e fiz a coisa certa a respeito. E venho me sentindo meio envergonhada da coisa certa desde então. Ela sabia disso. É o que ela comprou com as pastas do Diego. Ela sabe onde cada um é fraco. A carta diz que a senhora buscou ajuda e voltou a trabalhar até se aposentar, disse Rafael. Qualquer fiscal em quem eu confio leria isso como testado sob carga. Marlene ficou quieta um instante. Isso é um elogio estranho, Sr. Brandt. É o tipo que eu sei dar. Ele estava fazendo seu próprio trabalho interno também, e não contava a ninguém. De volta à Brandt Engenharia e Estruturas, sem nenhum comunicado à imprensa, o manual de funcionários ganhou uma nova seção, um escritório de transição familiar para quando um trabalhador morre. Um telefone único, uma pessoa de verdade, ajuda com benefícios, papelada e encaminhamentos para a viúva, ou a mãe, ou a avó do outro lado da pior semana da vida dela. O diretor financeiro perguntou qual seria o retorno daquilo. Menos famílias deixadas no portão, disse Rafael, e aprovou a linha do orçamento ele mesmo. Em janeiro, a guarda temporária de Marlene chegou à avaliação domiciliar obrigatória. Uma avaliadora de proteção infantil designada pela vara veio ver como as meninas estavam vivendo, antes de recomendar se a guarda deveria se tornar permanente. A disputa de inventário continuava em outra frente, no papel. Era rotina. Não parecia rotina. Parecia estranhos avaliando a cozinha dela. Adultos encheram a sala. A avaliadora, a advogada de Marlene e Rafael, ele tinha subido a pedido de Marlene, com caixas para uma campanha de agasalhos de inverno da escola das meninas. Não presentes para as gêmeas, mas uma doação já aprovada pela diretoria. Quando a avaliadora chegou mais cedo, Rafael foi na direção da porta. Marlene pediu que ficasse como sua pessoa de apoio e a avaliadora concordou, com a condição de que ele só falasse se lhe perguntassem. Beatriz se fechou na frente dele. Rafael viu acontecer.
As costas retas, as mãos entrelaçadas, os olhos buscando a distância média, a postura do aeroporto, sendo boazinha, sendo bagagem. Ele não fez discurso. Pegou a cadeira, levou-a para trás contra a parede junto à estante e se sentou fora do círculo, deixando claro em mobília que ele não decidia nada ali. A avaliadora anotou. Marlene respondeu sozinha a cada pergunta sobre a casa. Perto do fim, a avaliadora baixou a prancheta e falou diretamente a Beatriz, com gentileza. Posso te perguntar uma coisa? O que faz você acreditar que um adulto está falando sério? A sala ficou parada. Beatriz olhou para a avó, depois para o homem junto à estante, depois para as próprias mãos entrelaçadas. Quando eles contam a mesma história 2 vezes, disse ela, e ela continua igual. Ninguém se mexeu por um instante. A avaliadora anotou palavra por palavra, porque aquele era o caso inteiro, e todo mundo na sala sabia. A história de Cíntia mudava a cada petição. A de Marlene nunca variara uma vírgula. Hoje, amanhã, eu continuo aparecendo, cumprido diariamente desde uma madrugada chuvosa de outubro. E Rafael quase não tinha dito nada. Só continuara estando onde dissera que estaria, o que, para uma auditora de 8 anos, era a mesma história contada 100 vezes. Em fevereiro, 2 desfechos estavam tomando forma. A avaliadora recomendou guarda permanente para Marlene. Na vara de inventário, o juiz reduziu as pretensões de Cíntia a quase nada. Os benefícios de Diego e o que restava do espólio foram encaminhados para contas protegidas judicialmente em nome das meninas. O perigo estava virando papelada com data de validade. A cura seguiu seu próprio calendário. Numa noite tarde, Luísa acordou de um pesadelo enquanto Rafael ainda estava lá, carregando as caixas de material escolar. Ela cambaleou pelo corredor, meio dormindo, e alcançou primeiro a manga de Marlene. Encontrou-a, segurou. Depois, ainda de olhos fechados, estendeu a outra mão e segurou a dele. Na terceira primavera em Curitiba, Beatriz e Luísa Ferraz tinham 11 anos. O tempo tinha virado 2 dentes de leite perdidos, um pulso quebrado num tobogã de neve, 4 números de tamanho de sapato e 1000 cafés da manhã comuns numa cozinha onde a luz do corredor não precisava mais ficar acesa. Dava para ver a cura onde a cura realmente mora. No comportamento, não nos discursos. Luísa dormia a noite inteira, e já fazia tempo. Quando acordava, virava para o outro lado em vez de andar pelo corredor, porque a pergunta que o corredor costumava responder tinha parado de precisar ser feita. A prateleira baixa da despensa ainda era delas, mas agora guardava material de arte em vez de biscoitos escondidos. Beatriz ainda gostava de listas e ainda conferia tudo 2 vezes, mas aquilo tinha se suavizado de sobrevivência para a personalidade. A menina que organizava a biblioteca da sala, não a menina se protegendo de uma evacuação. Elas discutiam sobre coisas comuns, qual estação de rádio, de quem era a vez de alimentar o gato do vizinho, e Marlene guardava com carinho cada bobagem daquelas. Porque crianças que se sentem inseguras nunca gastam energia com guerrinhas pequenas. A papelada tinha terminado do jeito que papelada termina, aos poucos, depois de vez. A guarda de Marlene era permanente. Os benefícios de Diego e o que sobrara do espólio ficavam em contas protegidas judicialmente, com os nomes das meninas crescendo devagar rumo à faculdade. Cíntia havia enfrentado consequências separadas, acusações criminais por abandono das meninas e ordens judiciais exigindo que devolvesse registros e prestasse contas do dinheiro que havia movimentado. A família soube, assentiu e foi a uma feijoada naquele sábado como todo mundo, porque o nome dela simplesmente não organizava mais a vida delas. Esse era o veredicto real. E Rafael Brant tinha feito a coisa mais rara que um homem na posição dele consegue fazer: permanecer exatamente do tamanho para o qual havia sido convidado. Nunca perdeu uma ligação agendada. Visitava quando chamado mais ou menos uma vez por mês e ia embora quando o jantar terminava, a menos que insistissem para ficar. Comparecia ao que era convidado a comparecer. 2 aniversários, uma peça escolar, o dia em que a cerca nova foi pintada, e nada além disso.
Dava às meninas o que aprendera que elas conseguiam aceitar: seu tempo, sua palavra cumprida e exatamente um presente por aniversário, aberto sob a auditoria de Beatriz, sempre aprovado. Foi assim que ele veio a estar sentado numa cadeira dobrável no ginásio de uma escola municipal de Curitiba, numa noite clara de maio, na cerimônia de liderança estudantil do 5º ano, segurando um programa de papel com o nome dele em lugar nenhum. O ginásio cheirava a cera de piso e bolo. Um microfone portátil ficava torto no palco, sob luzes fluorescentes suavizadas por estrelas de papel que os alunos mesmos tinham feito. Café da rede fumegava lá no fundo. Avós enchiam as cadeiras dobráveis, programas se abanando, celulares erguidos de lado. Marlene sentava na primeira fila, no cardigã azul bom. Rafael sentava ao lado dela, não centralizado, não em destaque. No chão, junto aos pés de Marlene, estava a mochila rosa. Estava desbotada agora, um puxador de zíper trocado por um clipe de papel, um remendo de foguete costurado sobre um canto gasto. Havia parado de ser um kit de emergência anos atrás. Naquela noite guardava fichas de índice, uma caixinha de suco e 2 lápis, porque Beatriz não confiava que o púlpito da escola tivesse lápis. Era, por fim, só uma mochila, o que significava que era tudo. Prova de que um objeto construído para sobreviver tinha sido autorizado a se aposentar na infância comum. As gêmeas foram chamadas perto do fim. Lado a lado, em vestidos azuis iguais, reconhecidas por um ano de aparecer, organizar a biblioteca, receber os alunos novos, os trabalhos discretos. O discurso delas tinha 4 frases, escritas nas fichas, e a letra era delas, o que o tornava mais forte do que qualquer coisa que um adulto pudesse ter polido. Beatriz leu 3 das frases. Gentileza, disse ela. Não era ser boazinha quando era fácil. Era ficar quando seria mais fácil ir embora. Depois Luísa, que uma vez deixara a irmã falar por ela, se inclinou ao microfone para a última linha. A gente quer agradecer aos adultos que nos ensinaram que a gente nunca foi bagagem. O ginásio fez o que ginásios fazem. Aplausos calorosos, espalhados, metade da sala, sem saber o peso do que tinha acabado de ouvir. Na primeira fila, Rafael Brant baixou os olhos e olhou para as próprias mãos. Um homem que tinha passado a vida medindo o que estruturas conseguiam suportar, desfeito por uma frase num microfone torto. Marlene não olhou para ele. Só moveu a mão e a pousou sobre a dele por um momento, apertou uma vez e devolveu ao próprio colo. Nada foi dito. Tudo tinha sido. Depois, o corredor se encheu com o caos suave de todo evento escolar desde o começo dos tempos. Aquarelas de crianças coladas em fileiras tortas, meio bolo indo rápido, suco de fruta em copinhos de papel, famílias procurando casacos. Beatriz segurava o certificado com as 2 mãos, conferindo periodicamente, do jeito que conferia tudo. Luísa apareceu ao lado de Rafael, já falando, nenhuma hesitação sobrando nela em lugar nenhum. Você pode carregar a mochila? Eu quero segurar o certificado da Bia e a mão da avó ao mesmo tempo, e só tenho 2 mãos. Isso é um problema de engenharia de verdade, disse Rafael, e pegou a mochila. E aquela era a cena. Se alguém estivesse observando, uma ex-diretora e um engenheiro caminhando devagar por um corredor de arte infantil. 2 meninas à frente, por conta própria, e uma pequena mochila rosa balançando de leve numa mão grande e cuidadosa. O passado ainda vindo junto, do jeito que o passado sempre vem, mas ninguém carregando sozinho. Nunca mais. E é aqui que essa história chega ao fim. Esta história foi criada como uma obra de ficção, compartilhada puramente para fins de entretenimento e narrativa. Mas mesmo na ficção, algumas verdades chegam até nós de um jeito muito real. Às vezes, as feridas mais profundas vêm de sermos feitos sentir que não somos queridos. E às vezes a cura começa com uma única pessoa que escolhe ficar. Se essa história tocou o seu coração, conte pra gente nos comentários qual momento ficou com você. Foi algo que uma das meninas disse? Algo que a avó fez? Ou o jeito silencioso como a confiança foi reconstruída? A gente adoraria muito ouvir você. E se você acredita que histórias assim ainda importam, curta, compartilhe e se inscreva. O apoio de vocês nos ajuda a continuar trazendo mais histórias sinceras e inspiradoras para o meu canal.
Não deixem de assistir ao próximo vídeo na tela final ou abrir a playlist para mais histórias que nos lembram que a bondade ainda tem o poder de mudar uma vida. Obrigado por passar esse tempo com a gente. Desejamos paz, conforto e um pouco mais de fé no bem que ainda existe neste mundo. Até a próxima.